Vamos convidar para compor a mesa aqui no próximo painel Edmilson Renault, presidente da UVB Pernambuco, Ricardo Jefferson, presidente da Câmara de São Joaquim do Monte, José Neto, presidente da Câmara de Toritama, e Anísio Amorim, superintendente da UVB. Vereador 4.0, ouvir, avaliar, agir e divulgar. William Pessoa é advogado, especialista em direito legislativo e administração pública, consultor jurídico da UVB Pernambuco, conselheiro da OAB Pernambuco, Sub-Caruaru, assessor jurídico de prefeituras e câmaras municipais. Vereador 4.0, ouvir, avaliar, agir e divulgar. Com vocês, William Pessoa. Queria aproveitar e convidar, antes de começar, Letícia Borba, presidente da Câmara Municipal do município de Cortês, Pernambuco, e a todos os pernambucanos que desejem, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é William Pessoa, já fui devidamente apresentado. Vamos poupar tempo. Vou procurar falar rápido para falar muito conteúdo, tá? Mas fiquem absolutamente à vontade. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença, um evento maravilhoso. Parabenizo, antes de mais nada, o nosso líder maior, Gilson Gonzatti, que consegue fazer uma marcha dessa magnitude, respeitando a entidade, sobretudo, fazendo com que o Legislativo Municipal fique cada vez mais forte. Esse é o intuito e esse é o papel de cada vereador no seu município. Bem, pessoal, vereador 4.0. O que é isso? Primeiramente, hoje, quais são os perfis de vereadores que existem no nosso país? E vocês, com certeza, vão se identificar com algum desses perfis. Representante de uma liderança. Eu sou filho do prefeito, eu sou filho de um ex-prefeito, eu sou filho de um ex-vereador, né? Sou representante de alguma liderança, ok? O assistencialista, aquele que auxilia os seus eleitores, levando para um hospital, arrumando uma cirurgia, dando um medicamento, o que quer que seja. Aquele vereador defensor de causa ou classe. Aquele vereador defensor dos professores, defensor da causa animal, defensor das mulheres, das políticas públicas para as mulheres e etc. O legislador efetivo, aquele que o trabalho dele é ali na Câmara. Ele legisla, apresenta seus projetos que entende, mas ele não é de fazer assistencialismo, ele é o legislador e ponto. Tem aquele fiscalizador e crítico polêmico, aquele que gosta, né, de chegar chegando, aquele que chega fazendo o maior bafafá e consegue chamar a atenção do seu eleitor. Mas qual é o perfil ideal para o vereador de hoje? Moderno. É um vereador que precisa representar a sua comunidade. Ele precisa fiscalizar os atos do executivo. Ele precisa legislar. E, por fim, ele precisa se comunicar com a população. Então, veja que não dá mais para ser um legislador, só um fiscal. Não dá mais para ser só um representante de classe ou representante de uma liderança. Vocês têm que ter esses atributos para ser um vereador completo. Para que a população, como foi bem falado aqui, lembre de vocês na história. Pilares de um vereador 4.0. Como falei, representar é o quê? É ouvir a população, ouvir a vontade popular. Gente, por Deus, não vão para a Câmara brigar por algo que a população não está nem aí. Não desperdicem energias, certo? O prefeito mandou um projeto de lei diminuindo a gratificação dos odontólogos. Os odontólogos estão reclamando? Não. Por que diabos vocês vão bater de frente se a própria classe não está nem aí? Certo? Avaliar. Vocês precisam filtrar aquilo que está sendo dito. Às vezes a população chega para vocês e diz, não chega água na minha casa. Aí vocês vão para a Câmara, replica isso. Aí o vereador da situação diz, aqui, vereador, um vídeo agora. Tem água lá. Filtrem, avaliem, fiscalizem, vão em loco. O agir, pessoal,
efetivamente, você ouviu o que a população quer, você avaliou, foi lá, constatou, você precisa agir, precisa tomar as devidas medidas legislativas, seja um pedido de informação, um requerimento ou um projeto de lei. Por fim, não adianta de absolutamente nada vocês fazerem tudo isso e vocês não prestarem contas à população. Gente, não adianta vocês fazerem e não dizerem a todos que estão fazendo, porque vai aparecer um pai de uma criança. Criança bonita, todo mundo quer ser pai. Depois da obra pronta, chega engenheiro assim, para dizer que foi dele. Vocês precisam dizer, essa obra aí foi um ofício que eu mandei para o senador, eu mandei para o deputado, quando eu estive em Brasília, na 24ª marcha. Essa emenda impositiva foi de minha autoria, ok? Ouvir. O que é especificamente ouvir? É estar próximo da população de uma forma ativa, contínua, permanente. De que forma? Vocês precisam fazer visitas no bairro. Aquele vereador que fica bitolado na Câmara, dentro do seu gabinete só, ele não cheio de pessoas ali ao seu redor só batendo palma, ele não entende a realidade e a necessidade do seu povo. Então, vocês precisam fazer visitas nos bairros. Para isso, vocês também podem fazer atendimentos dentro da Câmara, sem problemas. Marca um dia lá, toda quinta-feira, das 10 às 12 horas, está lá o vereador à disposição do povo. Vocês precisam também utilizar os assessores que vocês têm, mandar eles para as ruas, trazer as demandas para vocês. E, por fim, vocês têm que utilizar a imprensa. Vocês precisam utilizar redes sociais, que é gratuita, certo? E a ouvidoria parlamentar. O que é isso? Tudo isso é de graça. A ouvidoria parlamentar, vocês devem instituir na Câmara de vocês. É simples. É onde a população, um canal que a população vai ter na Câmara, seja um e-mail, um telefone, o que quer que seja, do qual a população vai dizer aos vereadores o que lhe aflige. Você, vereador, vai lá na caixinha de Pandora, que é a ouvidoria, e diz, servidor, o que é que estão reclamando aí? É isso aqui, vereador. Você pega isso e joga lá, vai avaliar, depois agir. Mapeiem os problemas, todos os problemas da cidade, dê uma volta na cidade, levantem dados, certo? E, por fim, ouça a população. Avaliar. Vocês precisam analisar a veracidade da informação. Não adianta chegar a informação no WhatsApp seu durante a sessão ali ordinária e você simplesmente abrir a boca, usar o microfone e falar algo que vocês não têm absoluta certeza e ser desmentido em plenário. Não se passem a isso. Constatem a informação primeiro, vejam a veracidade, para que vocês não... Gente, o microfone ele é uma arma poderosa para o bem e para o próprio mal. Vocês podem ali pôr tudo a perder, certo? Delimitar a competência do órgão responsável. Quando você avalia, você precisa ver quem é o órgão responsável, qual é a secretaria que eu vou falar, qual é o órgão que eu vou entrar em contato sobre aquela demanda, não é? Averiguar se já houve alguma ação do legislativo. Será que já tem uma lei que trata sobre esse tema e essa lei obriga o gestor municipal a fazer tal demanda? Porque aí você vai fazer cumprir a lei e não chegar lá a falar uma coisa no plenário que o vereador vai chegar e dizer, vereador, isso é lei, vereador. Isso é lei. Então, vocês precisam avaliar primeiro se já tem alguma coisa lá dentro. Adotar o procedimento regimental adequado. Para isso, vocês precisam conhecer o regimento. Vocês não podem chegar lá, feito eu vi um vereador fazer, um projeto de lei de pedido de informação. Como é? Não, doutor, é um projeto de lei de pedido de informação. Está aqui. Mas projeto de lei de pedido de informação número 01. Como assim? Ele não conhece o regimento, ele não conhece. E, gente, vereador não precisa se preocupar com o regimento. Tem assessor jurídico pago para isso, tem assessor pago para isso. Basta ele consultar, vai lá e procura. Avaliar se a demanda tem viabilidade técnica, orçamentária e é legal. Vocês têm que ver, não adianta, a população está pedindo uma ponte, uma enorme ponte. Tem dinheiro? O município tem condição? Não. Gente, vamos trabalhar com o que a gente tem, não adianta, é inviável, tem viabilidade técnica, mas não tem viabilidade orçamentária. Às vezes tem coisas que a população quer, olha, vereador, obrigue o prefeito a fazer tal obra.
Isso não é legal. O vereador não pode obrigar o prefeito a impor ao prefeito a executar uma obra específica. Priorizar temas, gente, mais sensíveis, que tenham maior capilaridade, que atinjam o maior número de pessoas, certo? Que a população necessite, que isso gere uma polêmica, que gere uma repercussão positiva. O agir. Como é o agir? Você precisa fiscalizar o cumprimento das leis que já estão em vigor, antes de mais nada. Como eu disse, você não pode criar uma nova lei de um tema que já está devidamente legislado. Então, fazer cumprir essas leis que já estão postas. Emitir ofícios, visitar órgãos responsáveis, visitar o secretário, conhecer a pasta, perguntar quais são as mazelas que não estão permitindo que aquela obra saia do papel, ou por que está tendo tanto problema naquela pasta, para vocês aí sim, depois de ouvir a população, constatar em loco, ir lá na secretaria saber qual é o problema, vocês agirem com a devida proposta legislativa, seja ela um pedido de informação, se vocês apenas querem tomar informação, seja ela um requerimento, se vocês querem requerer alguma obra para ser feita, ou um projeto de lei, ou uma indicação. Para isso vocês precisam, repito, conhecer os procedimentos e os processos legislativos, para saber fazer o certo, e estar presente na resolução do problema. Quando o prefeito for calçar a rua que você fez o requerimento, você tem que estar lá. Eu sei, tem prefeito que não diz, inaugura a obra sem avisar, mas para que você tenha assessor? Você tem que procurar estar atento, sua equipe tem que estar atenta, ok? Se comunicar é absolutamente fundamental. Você não basta fazer, você tem que dizer que fez. Por quê? Depois que o calçamento está feito, a população não está nem aí quem foi que pediu. Ela tá andando, ela não vai nem lembrar quem foi que pediu. Mas cabe a você, vereador, que fez o requerimento, você, vereador, que fez a emenda, chegar lá e dizer. População, ir lá em loco no dia da obra, quando iniciar a primeira pedra na obra, quando foi inaugurada a obra, e dizer aqui, conseguir trazer para a nossa comunidade esta obra fundamental para o desenvolvimento, para que possa cacifar, ou seja, lucrar com aquilo ali. Vocês precisam dar publicidade a todos os atos do seu mandato, veja, tudo gratuito. Vocês podem usar a tribuna para isso, para dizer o que vocês estão fazendo. Vocês podem usar as redes sociais gratuitas também, e deve ser utilizado, pessoal. Vocês devem utilizar os blogs da cidade, os blogs mais vistos da cidade, não é? E rádios locais. Vai uma vez no mês, numa rádio, uma vez no mês. Veja, se toda semana você tem uma reunião, são 4 reuniões para você prestar contas uma vez no mês na rádio, dizer o que você apresentou, o que você votou contra, favorável, o que você defendeu, o que você visitou e buscou. Você precisa prestar contas com clareza. Você tem que dizer num vídeo rápido, objetivo. Gente, vídeo de 2, 5 minutos, você tem 60 segundos para pegar a atenção da pessoa. Se a coisa for boa, eles continuam. Senão, eles desligam ali mesmo. Então, vocês precisam dizer por que eu fiz aquilo, por que eu apresentei aquele projeto de lei. Você tem que dizer o que foi que você fez. Olha, eu fiz um projeto de lei para beneficiar essa comunidade, tendo em vista que o colégio estava inseguro e eu coloquei uma patrulha escolar, um programa de patrulha escolar. Como foi que você fez? Aí você vai explicar. Eu fui na secretaria, conversei com o prefeito, depois eu busquei informações com o diretor da escola e, por fim, para quem eu fiz? Para a comunidade local, para aqueles alunos. Vocês precisam mostrar não apenas a realização, mas todo o processo, tudo que você fez e a importância daquilo que você fez, os benefícios do que você fez. Gente, o mandato 4.0, mandato moderno, ele precisa ter 4 coisas. Você precisa ser ativo, você tem que ser atuante, você tem que ser participante, você tem que ser presente na comunidade. Você não pode sumir da comunidade. Eu sei, sou filho de político. Eu sei que você botou o pé na rua, o povo vai pedir. Pede. Anda sem carteira, mas o danado do Pix agora não tem nem como negar, né? Complicado. Mas vocês precisam aparecer, a comunidade tem que enxergar que você tem olhos para ela. Você precisa ser altivo, você tem que ser visto, ouvido, lembrado. Você tem que ter influência.
As pessoas têm que dizer, aquele meu vereador, ele é influente, ele conseguiu uma emenda lá com o deputado, ele conseguiu uma reunião com o secretário de Estado. Às vezes não resolve nada. A reunião na prática, a gente tira uma foto, entrega um ofício, mas não é sobre o que efetivamente você é, e sim sobre o que acham que você é. Às vezes você não é rico, mas o povo acha que você é rico. É melhor que tenham certeza que você é pobre, porque ninguém vai gostar de você. Então, vendam a imagem positiva de altivez, sejam eficientes, apresentem propostas legislativas necessárias, não banalizem propostas legislativas, apresentem as demandas que a população necessite efetivamente. E, por fim, sejam eficazes. Não adianta vocês terem e usufruir de um mandato do qual a população não sente na pele os benefícios do seu mandato. A população não sente o seu trabalho chegando na ponta. Se o lixo está na porta da população, vá para a rádio, vá no secretário de obras, vá e divulgue isso para a população e na tribuna defenda, para que a população se sinta defendida e lembrado por vocês. Legislar, pessoal, com qualidade. Vocês têm uma assessoria jurídica na Câmara, paga para isso. Vocês têm assessoramento próprio parlamentar para isso. Vocês precisam atualizar o regimento interno da casa, que é os procedimentos básicos de vocês. Tem vereador que não sabe o que é a parte. Tem vereador que não sabe o quanto tempo é um pedido de vista. Se ele tem direito a... Ah, doutor, mas o prefeito mandou em regime de urgência, eu não tenho direito a pedido de vista. Você leu isso no regimento onde? Atualizem o regimento de vocês, peguem um assessor jurídico da Câmara, diz, vamos avaliar o regimento interno e a lei orgânica do município. Vocês precisam fiscalizar o cumprimento das leis e a correta aplicação por parte do Executivo. Para isso, vocês têm que apresentar também propostas legislativas que tornem o poder público eficiente. Gente, não vamos fazer um projeto de lei para regulamentar a organização do arquivo do município. Sabe? Não precisa disso. A população precisa de coisas que efetivamente mudem a vida delas, que sejam eficazes na vida delas. Evitem banalizar leis. O processo legislativo ele começa a partir do protocolo da proposta, do projeto de lei que se apresentou, do requerimento. Quando você entrega lá na secretaria, inicia-se o processo legislativo. Depois o presidente da Câmara vai fazer a filtragem daquela demanda. Ele vai analisar se o rito regimental está previsto. O vereador uma vez fez um projeto de lei em forma de carta. O presidente recebeu e eu disse, presidente, aqui é o parecer pelo arquivamento. O projeto ele não está em formato de lei, dividido por arquivos. Então o presidente arquiva de pronto. Depois ele passa pela análise das comissões, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Comissão de Justiça e Redação. Por fim, ele vai para a análise do plenário, para o julgamento dos vereadores. Ali no plenário, de forma democrática, política. O vereador não precisa dizer porque votou contra. Se ele quiser, ele vota contra. Por interesse próprio, interesse público, falta de interesse público. Eu voto contra o projeto. Ponto. É um julgamento político, não é um julgamento técnico. O controle político, sim, quem faz é o prefeito. Ele pode vetar, fazer o veto político ou jurídico. Mas quem dá a palavra final são vossas excelências. Vocês derrubam o veto se desejarem. As propostas legislativas que vocês podem apresentar na Câmara de vocês, uma proposta de emenda à lei orgânica. Ou seja, vocês vão alterar a lei orgânica. Doutor, a lei orgânica diz que a eleição da mesa diretora deve ser de forma aberta, fechada, secreta. Já o regimento fala aberto. Apresenta uma proposta de emenda à lei orgânica. Vocês podem apresentar um projeto de lei que venha a regulamentar alguma coisa no Poder Executivo, que venha a simplesmente apresentar um programa e políticas públicas para aquele município de vocês. Vocês podem apresentar uma indicação. Eu não posso obrigar o prefeito a pagar o salário do enfermeiro, o piso do salário do enfermeiro. Apresente uma indicação. Apresente um pedido de informação. Se vocês estão com alguma dúvida, apresente um pedido de informação. Se vocês querem apenas requerer a execução de uma obra, a melhoria de um serviço público, façam um requerimento. Se vocês querem emitir um aplauso a alguém de fora ou da cidade, quem quer que seja, por algum serviço prestado ao município, moção de aplauso. Se é um repúdio, moção de repúdio pela atitude. Se é um voto de pesar pelo falecimento.
Decreto, resolução, decreto. É tudo aquilo que tem efeito externo. Um exemplo, vocês querem dar um título de cidadão a uma pessoa, vocês querem dar uma medalha, um decreto. Se vocês querem alterar alguma questão regimental, interna, administrativa e financeira da Câmara, resolução. Sugestões de demandas legislativas. A principal de todas, que eu sou altamente defensor, é a Escola do Legislativo. Inclusive, a presidente da Câmara de Cortês, Letícia Borba, implementou lá de uma forma magnífica. Gente, a Escola do Legislativo ele tem dois pilares. Ele pode apresentar para a população cursos. Se sua cidade ela é hoteleira, cursos de hotelaria. Se sua cidade ela tem confecção, cursos de confecção, sim, a Câmara pode sim contratar um professor e pode sim prestar cursos para a população. E segundo, a Escola do Legislativo traz o Legislativo, leva o Legislativo para a escola e traz a escola para dentro do Legislativo. Vocês trazem a juventude para dentro do Legislativo. Faz com que a juventude venha conhecer o que é ser vereador, como ser vereador, o que faz um vereador. Faz, inclusive, apresentações internas na Câmara, ok? Orelhão digital, tira documentos. Câmara de Santa Cruz de Caparibe, em Pernambuco, foi a Câmara que tirou mais documentos que o Instituto Tavares Buril do Estado de Pernambuco. Por quê? Porque a Câmara tirava identidade nas localidades, levava a máquina para as localidades. Entendeu? Então, isso é de cidadania. Tirar documento público, identidade, CPF, título de eleitor, isso é fundamental. Implementem na cidade de vocês, é gratuito isso. O Estado fornece isso. A lei de liberdade econômica também é fundamental. Primeira infância, causa animal, programas e políticas públicas para a saúde, programa da patrulha escolar e da patrulha da Maria da Penha. Ah, doutor, mas não pode criar despesa para o executivo. Vou dar uma dica. Não institui, não obriga ele a criar a patrulha da Maria da Penha, mas coloca lá uma palavra mágica. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a implementar a patrulha da Maria da Penha no âmbito do município tal. Veja, ele já está autorizado por vocês. Aí você joga a batata quente para ele. Se ele vai executar ou não, você diz, fiz minha parte, fiz meu papel. Estatuto da pessoa com autismo, ouvidoria parlamentar, preservação do meio ambiente, incentivo do jovem aprendiz. Isso é uma de tantas, se quem quiser, ao final tem meu QR Code, eu mando para vocês, implementarem na cidade de vocês, com o maior prazer. Fiscalizar, pessoal, com responsabilidade. Não pode ser com aquela baixaria, né? A gente não pode chegar lá, querer derrubar a porta do hospital, né, no momento de uma cirurgia, para ver se o aparelho está funcionando. Né? Precisa acompanhar os gastos do Executivo, tem que acompanhar o portal da transparência, o próprio Tribunal de Contas tem a aba de transparência. Se você quer saber o que o seu prefeito está fazendo, vai lá no portal, tu sabe tudo. Quanto ele está gastando na saúde, na educação. Requisite as informações se você não está enxergando no portal, através de um pedido de informação, ou convoque o secretário para dentro da Câmara. Por fim, visite obras, prédios públicos, mas sempre com respeito, né? Sem querer tumultuar o serviço público e, sobretudo, difamar algum servidor público, que desacato é crime. Defendam, pessoal, com empenho aquilo que vocês acreditam, não sejam falsos. Se você não acredita, se você é de direita, se você não tem condição de defender alguma matéria de esquerda, não defenda. Se você é de esquerda ou de direita, o que quer que seja. Se você não tem conhecimento da causa, doutor, um agricultor, estava conversando há pouco com uma vereadora, um agricultor veio pedir para me falar isso da agricultura. Eu disse, você tem segurança do que você está falando? Ela disse, não. Eu disse, então não fale, porque você vai ser engolida. Os seus colegas mesmo não vão entender o que você está querendo falar. Certo? Segundo, veja o que o momento requer. Depois que o prefeito fez a obra, aí você vai lá no plenário, mas ele demorou muito tempo. Gente, passou. O momento não requer mais uma crítica, requer um elogio ou silêncio. Passou. Vai lamuriar-se por quê? Terceiro, o que os eleitores desejam, não criem necessidades para o povo que o povo não quer. Por quê? Vocês podem até conquistar. Eu consegui aprovar o projeto de lei, disse. A população vai lá e diz, eu não gostei disso. Mete o pau. Então, tenham cautela nas demandas que vocês vão apresentar. Ouçam a população e vejam o que é possível realizar. Gilson lá, o pai dele encantado,
acreditou um dia no Cristo de Encantado. E hoje ele é realidade. Mas o maior Cristo do mundo é um sonho, é uma utopia. Mas hoje é realidade. Mas por quê? Tinha viabilidade técnica, conseguiram, fizeram muitas ações, muitas entidades se envolveram, mas ele deu o pontapé inicial. Mas o que é impossível, larguem isso. Não tem sentido de vocês brigarem por algo que é impossível. Formas de fiscalizar. Isso é uma Câmara no município de Bonito, tenho o maior orgulho, cidade da qual minha família é política lá, e eu tenho a minha base com muita alegria. Veja, 3 vereadores fazendo seu papel, exímio papel de vereador, cada um da sua forma. E todos 3 estão certos. Um foi lá no órgão responsável, que é a Compesa, ou seja, o primeiro, meu amigo Henrique, foi lá na Compesa, com a cidade que não tem problemas de abastecimento e saneamento público, né? O município de Bonito abastece Caruaru, Santa Cruz e tantas outras cidades, com diversas barragens que Bonito tem, e a Compesa não estava funcionando lá. O Henrique foi lá, falou com o presidente da Compesa. Olha aí, ó, mandou ofício, entregou. Já o outro vereador foi na tribuna, defendeu na tribuna, criticou, fez seu papel também, que é legítimo isso. Já o outro vereador foi no local do problema, lá no filtro da Compesa, onde não estava tendo água, com a foice na mão, junto com o deputado, cortando o mato, filmando, e deu um maior ibope para o eleitor dele. E veja, todos 3 estão fazendo absolutamente seu papel de legislador, cada um com a forma que ele tem de legislar, sua forma própria, sem inventar, sem ser falso, e ao mesmo tempo agradando ao seu eleitor. Representar com sintonia, vocês precisam se aproximar dos eleitores sem perder a isenção. A sua isenção. Às vezes o eleitor vem com a crítica, mas por que eu não tenho água lá na minha rua? Aí você sabe a realidade, porque na verdade, um dia com água, 3 dias sem água. Então, você filtra um pouco daquilo ali, certo? Para você também não ficar só batendo numa coisa, você sabe já a solução daquilo. É um problema histórico, é algo que precisa ser refeito a cidade, porque todo o saneamento foi mal feito, os encanamentos, etc. Você precisa saber dialogar e ouvir o contraditório. O vereador parlamentar que está no plenário não sabe respeitar o colega que diverge dele de forma muito crítica, ele está no local errado. Parlamentar é divergir, convergir e divergir, e sempre com respeito. Eu posso dizer 1000 vezes, como o governador Caiado falou aqui, eu sou contra a reforma tributária na forma que está. É um direito dele. O outro lá diz, eu sou a favor, mas ambos têm que se respeitar. E quando, pessoal, for aprovado, o juiz esperneando não serve. Foi aprovado, pessoal. Acabou. Aí você vai ficar remoendo uma coisa que passou. Trabalhem por causas e não apenas por votos. Por Deus, vocês não foquem no voto, porque se você focar só no voto, perto da eleição, outro candidato opositor seu vai tomar esse voto. Porque você não deixou raízes, você não tem uma causa defender, você não defende uma causa com veemência. Atuem com respeito. Vocês precisam evitar expor um colega vereador em plenário, pois quando você expõe um vereador, todo o poder está sendo exposto, inclusive você que faz parte dele. O plenário, pessoal, pegando fogo, gera ibope, vai todo mundo para casa, lá a Casa Legislativa, lota, mas só tem um comentário. Que palhaçada. Bota todo mundo num pacote, o poder inteiro. Falta de ética e decoro parlamentar não dá votos. Muito pelo contrário, caça mandato. Porque todos sabem que tem limites a sua imunidade parlamentar. Eu não posso chamar o meu colega vereador de bandido, ladrão, safado e simplesmente sair impune. Quando a oposição, pessoal, gente que tem medo de oposição, porque o prefeito mandou silenciar a oposição. Deixa eu te contar um segredo. Quando a oposição na Câmara de vocês está forte, está atuante, crítica, teu papel, teu ibope vai lá para cima, porque o prefeito precisa de tu. No momento que a oposição ela é silenciosa, ela não faz nada, para que o prefeito vai te valorizar? Se não tem problema dentro da Câmara. Deixem a oposição fazer o papel deles, fortalece o de vocês. Na estratégia política, pessoal, conheçam os servidores da Câmara, os vereadores, capacitem-se para entender suas funções,
dialogue com as autoridades, eleja algumas áreas para atuar, porque quando você é o vereador faz tudo, você não é lembrado por nada. Foque em algumas demandas específicas, adote um perfil que você vai seguir e mostre o seu trabalho. Na gestão administrativa, eu vou ser rápido que meu tempo está acabando, atualizem a estrutura administrativa, modernizem a estrutura física e digital da Câmara. Pelo amor de Deus, instalem um sistema de votação eletrônica. Ninguém vota mais, levanta, senta, levanta, senta. Acabou isso. Ninguém mais utiliza papel. Hoje a gestão de documentos é digital, certo? Resistem ao patrimônio de forma digital. Nomeiem servidores competentes e bem remunerados no G5. O G5 que eu chamo é quem, de uma certa forma, carrega a Câmara com mais responsabilidade. É o procurador-geral, o controlador-geral, o tesoureiro, o secretário-geral da mesa e o diretor administrativo. Contrato prestador de serviços. Esses 4 aí são fundamentais. Assessor legislativo da mesa diretora, assessor jurídico do controle interno, o consultor de licitações e o da Lei Geral de Proteção de Dados. É permitido, vocês podem ter 4 assessores, cada um executando essa função. Consultem se aquele prestador de serviço ele é profissional, se ele está em muitas câmaras, muitas prefeituras. Vai lá no Tribunal de Contas, digita o nome dele, vê onde ele trabalha, onde ele não trabalha, se ele está falando a verdade, se ele está mentindo. Aqui é um feeling muito bom para quem é presidente da Câmara. Esse ano o STF decidiu, isso vai mexer no bolso da Câmara, tá? Receita para a Câmara. O STF decidiu que o cálculo do Fundeb, ele deve ser incluso no 12º da Câmara, tá? Este ano já. Então, as câmaras que não tiveram ainda o Fundeb incluso, vão lá, acionem o jurídico, pessoal, porque é direito. O prefeito que não pagar até 31 de dezembro desse ano, ele pode ser punido. Então, vão lá e cobrem isso. O cálculo do 12º é 7%, basicamente, de toda a receita corrente líquida. O subsídio do vereador, de acordo com a população, para quem tem dúvida, esse slide vai ficar à disposição de todos, né? O cálculo do subsídio é em cima disso. O limite de gasto é 70% com folha de pagamento. A devolução no final do ano tem que ser feita para a prefeitura, então vocês precisam fazer uma programação dos gastos durante o ano e não chegar em dezembro e querer gastar tudo. Eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. 13º e férias. Quem aqui não tem 13º e férias? Por Deus, já era para estar na lei orgânica. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa que vocês podem botar na lei orgânica esse ano. A ruim é que vocês só podem receber a partir da próxima legislatura. Vocês não podem legislar em causa própria. Verba de representação, todo presidente tem direito de receber 100% do valor do seu subsídio, pelo ônus dele ser presidente. Auxílio combustível, auxílio alimentação também é permitido. Pouco complexo, consultem o assessor jurídico de vocês, e vejam o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de vocês, mas ele é permitido. Tem algumas regras, precisa ter lei, tem que ser regulamentado através de resolução. Controle de diárias, simples, veio para a marcha, leva lá para a tua Câmara de Vereadores, para nenhum Tribunal de Contas mandar vocês devolverem dinheiro, tá? Que devolve. Pega a programação da marcha, tira algumas fotos no evento, pega o comprovante de inscrição e pega o certificado de participação. Chega lá na Secretaria Legislativa e diz, arquivo isso aí na minha ficha. Pronto, acabou. Duvido o Tribunal de Contas mandar vocês devolverem. Pessoal, a força do vereador, já terminando, é nesses 4 pontos aí, viu? Agora aí vocês são fortes, aí vocês batem na mesa dando murro, e o prefeito tem que se curvar. Vocês têm a possibilidade, pessoal, de botar um projeto de lei, se o prefeito achar ruim e vetar, vocês vão lá e dizem que quem manda aqui somos nós. Vocês derrubam o veto. Vocês fazem a lei virar lei e ele cumpri-la. Se não cumprir, vá para a justiça. Para isso tem um jurídico. Vocês vão lá e julgam ele, prefeito. Ele vai lá ter que se curvar para vocês. No dia do julgamento das contas do prefeito, vocês podem deixá-lo inelegível. Vocês podem ali fazer com que ele pague pelos desmandos que ele praticou no município. Terceiro, vocês podem editar leis que regulamentam e obrigam o executivo a praticar algumas ações. E por fim, e a mais importante de todas, quando alguém disser a vocês, vereador não pode criar despesa para o executivo, está correto. Mas, no dia que o orçamento chegar na Câmara, no dia que o prefeito protocolar o orçamento, vocês vão lá e dizem, agora eu não vou criar despesa. Ele botou 1 milhão para a cultura. Vocês vão lá
anula 500 mil da cultura, estou dando um exemplo, bota esses 500 mil na agricultura. Gente, prefeito come no prato que vocês põem, prefeito come, executa o orçamento da forma que vocês fazem. Sejam fortes, mostrem forças, independência. Não pode ser capaz de prefeito, não. O povo elegeu vocês, não foi o prefeito que elegeu. Gente, político bom, ele não é amado, ele é votado. Vai ter um monte de eleitor de vocês que não gosta de vocês, mas vota. Sabe por quê? Porque você às vezes não agrada na forma que vocês agem, mas na ideologia, na demagogia política, ele se agrada. Por quê? Ele odeia mais o opositor do que a você, por isso ele vota em você. Então façam com que o eleitor, ele se vincule à sua demagogia, à sua ideologia política, porque aí vai muito além da sua pessoa. Se você é feio, se você não é um vereador que ele gosta, mas se você segue a ideologia dele, ele vota. E por fim, às vezes, as dicas de 4.0 é se capacitar. Sem capacitação, sem vir para a marcha, vocês não vão saber legislar, vocês não vão saber fiscalizar com qualidade, vocês não vão saber manter o respeito lá dentro da Câmara, porque quando vocês fazem baixaria dentro da Câmara, todo mundo ali responde, respinga para todo mundo. E pessoal, para terminar com a frase, replicar, quando possível, a diversidade de interesses, valores e ideologias existentes na sociedade que você representa, mantendo a sintonia com o povo para dar publicidade ao seu trabalho de acordo com as necessidades sociais. Contudo, o vereador não é apenas o espelho da sociedade, porque ele, a partir de suas ações, inovações e decisões, ajuda a transformar o município. Se vocês acreditam que aquele projeto de lei não é bom para o município, ainda que as pessoas não enxerguem isso, mas você tem certeza disso, votem contra, porque um dia, ao menos a história vai registrar que aquele vereador foi contra aquele absurdo. Tenham coragem, porque se não tiver, desistam hoje da política. Ser vereador, para terminar, ser vereador não é apenas um título, mas uma responsabilidade de lutar diariamente pelos sonhos e as necessidades do povo de vocês. Deus abençoe, muito obrigado, estou à disposição de todos, estarei ali ao lado do palco e tenham um excelente mandato, porque o povo acreditou em vocês e eles precisam que vocês provem que valeu a pena eles darem um voto a vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, William Pessoa. Convido o deputado federal Zucco para que faça a entrega do certificado ao nosso palestrante, aqui no meio. E eu quero chamar também vereadores e vereadoras com mais de 5 mandatos. Formem uma fila ali na escada, tá bom? Vereadores com mais de 5 mandatos, formem a fila e aguardem serem chamados ali ao lado do palco. A apresentação vai funcionar assim, ó, nome, cidade e quantos mandatos, tá bom? Uma apresentação rápida para a gente registrar. Aproveito e convido para deixar sua mensagem na marcha o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, deputado Zucco. Boa tarde! Ah, tu estava dormindo. Boa tarde! Gente, eu vou falar rapidamente aqui, porque sou um municipalista, para dizer para vocês que vocês não têm noção da força que possuem. Quem olha o eleitor, quem tem contato com a sociedade no dia a dia são vocês. Eu nunca pensei em ir para a vida pública, sou tenente-coronel do Exército, e quando me convidaram, eu perguntei qual era a missão. Porque nós temos que entender que o vereador, que o deputado, que o prefeito, eles têm que ter o espírito público. Eles têm que ver a política como um sacerdócio. A pior coisa que tem é ver aqueles que batem no peito e se dizem políticos, mas que não têm o espírito público e que não têm a missão muito clara na sua consciência.
Foi feita uma pesquisa, qual era a profissão com menos credibilidade, e ganhou disparado o político. O político não tem, de forma geral, a credibilidade, e a culpa é de quem usa a política para se servir. Eu não tenho dúvida que esses quase 6 mil vereadores que estão aqui, cerca de 10% dos vereadores do país, já tem que ser enaltecido, porque estão buscando o aperfeiçoamento, o conhecimento, estão buscando cada vez melhorar. Mas eu peço a cada um de vocês, façam da política uma missão. Não tenho dúvida que alguns ficam longe dos seus filhos, dos seus amigos, para fazer uma política decente. Agora, aqueles que querem usufruir da política, eu mando um recado. Vocês podem enganar todo mundo, mas vocês, na hora de deitar, não se enganam. Na hora de se olhar no espelho, e aqueles que não entendem a importância da nossa missão na política, podem ter certeza que o julgamento é aqui dentro. O julgamento é dos seus filhos, dos seus amigos e principalmente dos seus eleitores, que graças a Deus estão mais atentos. Hoje, as pessoas procuram saber em quem votar. Por isso eu peço a vocês que honrem os seus eleitores, que honrem os seus votos, porque a sociedade está carente de uma política séria. E eu não tenho dúvida que a demonstração que estão dando aqui, de se deslocar para Brasília, para buscar o conhecimento, para procurar melhor como político, já é um grande passo. Eu espero do fundo do meu coração que a UVB continue fortalecida. Parabenizo o presidente Gilson, a sua diretoria. Parabenizo a todos vocês que estão aqui procurando melhorar como pessoa. E podem ter certeza que no futuro próximo nós vamos ter sim orgulho de bater no peito. Graças a Deus, eu não fui o mais votado a estadual e federal baseando no que eu usufruo, porque sinceramente eu preferia estar em casa. Mas quando eu vejo pessoas precisando de uma política séria, pessoas que clamam por saúde, segurança e educação, isso me motiva. Então, aos nobres vereadores, para mim, os parlamentares mais importantes são os senhores e senhoras, são aqueles que no dia a dia conversam com a sociedade. A minha melhor continência, o meu maior respeito e o meu desejo de muito sucesso. Muito obrigado.